Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graças a Deus, irmãos. Amém? Eu vou te convidar para ir mais para frente, perto de mim. Hoje somos poucos. Dá pra gente ficar mais pertinho. E eu vou precisar da ajuda de vocês para ministrarem comigo. Hoje a garganta está muito legal. Eu quero vocês mais pertinho de mim. Amém? Salmo capítulo 100, verso 2. Se coloca de pé, abre sua Bíblia nesse texto. Salmo 100, verso 2. Diz a forma como nós devemos prestar culto ao Senhor. E na minha tradução diz assim: prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Amém? Todos acharam? Você pode ler? Como diz na sua tradução? Servirem ao Senhor com alegria, agradeçai a Ele com canto. Amém? Está disposto a fazer isso nesta noite? Entrar na presença do Senhor com alegria, com louvores, com ações de graças. Vamos adorar o Senhor. A doce presença do Eterno já está aqui. E podemos sentir o Espírito Santo através dos louvores, através da vida dos irmãos. E é muito bom saber que nós temos a bênção do Senhor quando a gente se reúne, quando a gente congrega como igreja, como filhos e filhas do Pai. Nessa noite eu tenho uma bênção para você. Amém? Você quer? Vamos orar. Para o
o teu amor, a tua graça, o teu carinho, o teu cuidado para as nossas vidas. Nós te rendemos graças e louvores essa noite. Entramos em tua presença, ó Deus, para te adorar, para declarar, ó Deus, a tua santidade. Pois, ó Deus, somente tu és santo, o único e digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, Deus Santo, por essa noite tão maravilhosa. Muito obrigado, Deus, pelo dia que tivemos. Ó Pai querido, ministre em nossas vidas o teu querer, as tuas vontades, para que possamos, ó Deus, sentir esse desejo, Pai, de buscar em todos os momentos. Assim, ó Pai, como foi falado, Deus Santo, ministra, ó Deus, sobre nossas vidas, Pai querido. Muito obrigado, Deus Santo, por estar, ó Deus, em tua presença. Muito obrigado, Deus, por sentir esse prazer para estar em tua casa e te servir com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, Deus Santo. Tu és um Deus que sonda a nossa mente, Tu és um Deus que sonda o nosso coração, sabe, Deus, todas as nossas necessidades, tudo o que precisamos. Ó Pai querido, eu peço a Ti, Deus Santo, em nome de Jesus, que venha responder as orações feitas neste lugar. Ó Deus querido, toma cada vida dentro desse santuário, toma a vida daqueles que não puderam estar aqui. O Senhor sabe qual o motivo, Pai querido. Esteja despertando aqueles que dormem, Pai Santo, em nome de Jesus, para que eles possam, Deus, sentir o desejo de estar em tua casa, sentir o desejo de te servir com todo o coração. Ó Pai querido, seja em cada vida, Pai querido, aqui representado, toma cada lar em tuas mãos, toma cada família, Deus Santo, e seja curando, Pai, aquele que precisa ser curado, e seja restaurando aquele que precisa ser restaurado. Venha, Deus, com o teu poder, Deus, em nome de Jesus. Assim como cantamos, Deus Santo, que a tua doce presença, ó Pai, seja conosco dia após dia, onde quer que formos, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus Santo, toma este mundo em tuas mãos, toma nossas vidas em tuas mãos, Deus querido. E seja tocando, ó Deus, toca da cabeça, toca dos pés, restaurando nossas vidas, Deus Santo, em nome de Jesus. E seja tirando enfermidades físicas, enfermidades espirituais, tudo aquilo que não provém do Senhor, de tuas vontades, que seja jogado por terra, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai querido, seja visitando, ó Deus, os enfermos da tua casa, teus irmãos. E seja, ó Deus, restaurando a cura, Pai querido. E seja tocando, Pai, onde as mãos dos médicos não podem tocar. E seja, Deus, restaurando, Pai querido, que precisa ser restaurado. Ó Deus Santo, em nome de Jesus. Toca o coração do teu povo, Pai querido. Toca na alma, Pai querido, em nome de Jesus. Nós possamos, ó Deus, não somente te louvar, não somente te agradecer, louvar o teu santo nome, pois tu és maravilhoso, pois tu és um Deus bondoso, ó Deus que está sempre presente, Deus, em nossas vidas, ó Deus que não nos desampara, ó Deus que está nos guardando, está nos protegendo todos os dias, livrando, Deus, do dia mal. Ó Pai querido, em nome de Jesus, toma a igreja em tuas mãos, toma os seus projetos, toma os seus sonhos. Hoje, Pai, completamos 10 anos, ó Deus Santo, que foi esse tempo de adoração, Deus Santo nome. Ó Pai querido, muito obrigado, Deus, por cada parede levantada, Pai querido. Muito obrigado por a agência do Senhor, a vitória de lugar. Nós precisamos, ó Deus, teologia, tocar os corações, trazer vidas para que possam, Deus, determinar o mundo contigo, Deus Santo. Em nome de Jesus, toma esse testemunho em tuas mãos. Nós possamos testemunhar a tua graça, testemunhar, Deus, o teu amor, sabendo, Deus, que o Senhor tem derramado esse amor incondicional sobre nossas vidas. Muito obrigado, Deus Santo, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, e continuará fazendo maravilhas no meio do teu povo. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós rendemos graças ao teu santo e maravilhoso nome, o nome precioso de Jesus. Assim nós choramos. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui, nós queremos vestir de teu Deus.
ser adorado, há de ser reconhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bem, tem sido nosso Deus, Deus que nos corrige, Deus que nos ama, Deus que está sempre pronto para nos receber. E nesta noite eu não sei como você chegou neste lugar, não sei como tem sido os seus dias de domingo para cá, mas o Senhor está neste lugar para te abraçar, para te amparar, para falar contigo. E eu queria te convidar a fechar os teus olhos nesta hora. Ele venceu a morte para nos dar vida e vida em abundância. Ele venceu a cruz para que eu e você nesta noite pudéssemos ter a liberdade, total liberdade de adorar. E a sua oração, ela move o céu. A sua oração toca o coração do Pai. À medida que eu e você adoramos de verdade, de coração, entregue totalmente ao Senhor, Ele move, Ele trabalha em nosso favor. Esse louvor eu queria que você cantasse ele como uma oração, declarando mesmo que o Senhor é exaltado na sua vida, que o Senhor ele é Rei, que Ele vive e vive para te dar vitória, vive para estar ao seu lado dia após dia. Vamos adorar. O sol se apagou, a minha
ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Vamos ler juntos? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém? Você pode se sentar. Confiar no Senhor perpetuamente significa confiar no Senhor de maneira inalterável, de forma que entendemos que algo permanente, perpetuamente, é algo que tem um início, porém não tem um fim. Confiar no Senhor quer dizer isso. Eu confio no Senhor, haja o que houver. Não tem um fim para confiar no meu Deus. Amém? A nossa fé em Cristo nos proporciona, segundo a Bíblia, a vida eterna. Porém, nós não somos eternos, fisicamente falando, porque fomos criados. Temos um princípio. E espiritualmente falando, nós cremos que em Jesus nós não temos fim. Amém? Estaremos com Ele eternamente na glória. E o que nos faz confiar em Deus é exatamente isso: saber que o nosso futuro está nas mãos do Pai, saber que nós podemos descansar, saber que nós podemos confiar naquele que trabalha por nós, né? A palavra do Senhor disse assim: Ele é por nós, quem será contra nós? Eu posso confiar que Ele tem o melhor para mim. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, podemos deixar as nossas ansiedades, as nossas aflições aos pés dele e saber que Ele vai fazer o melhor por mim, por você e pela igreja dele, pela noiva de Cristo nessa terra. Bem, nós vamos orar. Se você tem algum pedido, esse é o momento de você fazer, de você colocar para que a igreja esteja te ajudando em oração. Esse momento é um momento de ajuda mútua, né? A gente coloca os nossos pedidos a fim de que a gente crê que o nosso irmão pode nos ajudar em oração, né? Às vezes a gente ora sozinho, né? E é ruim a gente saber que a gente está levando uma carga sozinho. Mas a gente pode dividir isso com a igreja. E esse é o momento da gente fazer isso e o momento também de se alegrar. Às vezes a gente recebe uma vitória, uma conquista, e é aqui nesse lugar que a gente precisa agradecer, que a gente precisa entregar a nossa gratidão. Então, se você tem algo para pedir ou agradecer, faça com o coração grato ao Senhor. Bem, por mais que você não esteja vendo, né, aquilo que você tem pedido ao Senhor, creia com os olhos da fé que vai chegar, que vai acontecer, que o milagre vai chegar até você. Bem? Alguém tem algum pedido? Tem? Pode falar. Ele vai começar um tratamento agora, ele ainda não sabe se é radioterapia ou quimioterapia. Então está tudo por ele, tá? Tá pelo Hélio, tá? Vamos fazer um tratamento. Carece das orações dos irmãos, mas eu leio. Salvação da família. Tem? Principalmente pela minha mãe. Sim. Para que você, irmãos, oram, né? Eu agradeço também. Semana passada ela tinha 7 dias de tomar medicação, né? Foi pedido na quarta-feira e graças a Deus ela conseguiu vencer esses 7 dias. Já é uma vitória grande. Mano? Primeiramente, agradecer, né, a Deus pela força que Ele está me dando, né, para eu ficar em pé. Eu nem imaginava que eu tinha essa força, né? É lógico que a força vem do Senhor, mas eu achava que não estava apta para poder, né, como eu falei, cuidar do meu pai. E graças a Deus, Deus está me dando muita força, graças a Deus. Ter paciência e sabedoria, né, para mexer com o idoso, doente, tem que ter sabedoria. E graças a Deus, eu quero agradecer também pela força que Ele está dando também para o meu marido, né? Ele está tentando caminhar com o Senhor, né? Nós ainda está naquela fase ainda da bebedeira, né? Mas Deus está dando vitória. Uma hora ele escuta louvor, outra hora ele
vai todo feliz e esquece da delegacia dele. E queria pedir oração pelo meu pai, porque ele está assim, ele está meio estranho, meio esquisito, parece que não sei se é a doença, eu não sei, ele já está ficando assim, sem fome, sem apetite, e as pernas, às vezes vai andar, porque ele tem uma perna mais curta que a outra. E quando ele vai andar, ele cruza as pernas assim, e eu tenho que estar segurando ele nos dois braços, né? E praticamente ele joga o peso dele tudo isso de mim. Ele é magrinho, mas ele é pesando para raça. Então, aí queria os irmãos, né, que orassem, me ajudassem na oração, para que ele, né, já pediu para ir na igreja, então eu estou quase lá. Ainda não estou ainda não, estou quase lá. E oro para ele, para que Deus me dê sabedoria, para na hora que está falando as palavras certas, para que agrade o coração do Senhor. Então, que força mesmo. E agradecer por tudo que já fizeram, né? Agradecer a Deus pela vida dos irmãos, Deus possa estar dando força para ele, para vocês, né? Para nós chegar ao povo, né? Chegar aos pés do Pai. E agradecer ao pastor Fabrício, né? Que eu, de vez em quando, eu estou uma choradinha lá na orelha dele lá. E agradecer a Luciane também, que ela tem morado bastante para mim. Todos, né? E para que Deus esteja dando força e saúde para cada um de vocês. Mais alguém? Não? Vamos orar. Chama a Pedro, vem cá. Ele vai estar orando. Se você quiser se ajoelhar, quiser colocar sua vida aos pés do Senhor nessa hora aí de joelhos, faça isso. É um momento seu com o Senhor. Peça para o Senhor atender a cada pedido que lhe chamar. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o seu nome. Ó Pai, diante da tua presença santa, Senhor Deus, está aqui os teus filhos agora, meu Pai. Ó Deus, colocando diante do Senhor todos os pedidos que foram feitos nesta noite. Eu peço que o Senhor esteja, meu Deus, nesse momento, tocando na vida, meu Deus, de cada uma dessas pessoas, Senhor. Que o Senhor esteja visitando, meu Pai, essas pessoas que foram citadas nomes aqui nesta noite. Ó Deus, que o Senhor possa estar visitando o Pai da irmã Ana, que o Senhor esteja cuidando dele, ó Deus. O Senhor conhece o que se passa com ele, ó Deus, porque só o Senhor conhece o seu interior, o seu exterior, a vida dele, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, se você estiver fazendo um tratamento, o Senhor não sei, mas o Senhor sabe todas as coisas. Que o Senhor esteja cuidando dele, porque eu sou o médico dos filhos. Abençoe a irmã Ana, a família dela, aqueles que estão ao redor dele, Senhor Deus. Que o Senhor dê força, Senhor Deus, dê sabedoria para cuidar dele neste momento. Também coloco os demais pedidos aqui nesta noite, peço também pela vida do Hélio, que o Senhor esteja à frente desse tratamento que vai começar, Pai. Ó Deus, que o Senhor dê a ele força, que ele tenha fé no Senhor, que ele saia vitorioso, Pai. Ó Deus, é isso que eu te peço. Peço que o Senhor esteja também abençoando a Gracinha, dando a ela, Deus, força para estar ao lado dele nesse tratamento. Abençoa a tua igreja, os pedidos aqui que foi falado, que eu não consigo lembrar todos, ó Deus. O Senhor esteja sondando cada coração. O Senhor possa estar, meu Deus, trabalhando na vida de cada uma dessas pessoas, necessitando das suas misericórdias. E continua, meu Deus, no decorrer desse culto, recebendo nossa gratidão. Muito obrigada por tudo, meu Deus. Agora fala, meu Deus, através do teu filho, que a tua palavra venha que encontre as nossas vidas. Que ninguém possa, meu Pai, para a casa como eu aqui nesta noite. Que o Senhor seja louvado e agradecido. Nós só agora, meu Pai. Muito obrigada por tudo. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar enquanto o Camilo louva o Senhor através da gaita. Você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, o seu quilo. Em espírito de adoração, vamos fazer esse momento de consagração ao Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia.
Graças a Deus, meus irmãos, amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo nosso dia, pelo seu sustento, porque até aqui Ele tem nos guardado, até aqui Ele tem nos sustentado. Obrigado. Meus irmãos, mas antes da gente orar, para a gente poder meditar na palavra, eu quero lembrar os irmãos que na semana que vem os cursos já começarão. Não vamos começar todos no mesmo dia, né? Na mesma época. Cada curso começará num tempo diferente, numa data diferente. Vocês hoje já receberam a data de cada curso, depois vocês dão uma olhadinha lá para conferir quando que o seu vai começar. Mas o judô, por exemplo, já começa na terça-feira da semana que vem. Então eu preciso da ajuda dos irmãos, porque muita gente está falando, meu vizinho quer fazer, meu sobrinho quer fazer. Vai avisando a galera que as matrículas serão quinta e sexta-feira, essa semana que vem, quinta e sexta-feira, de 14 às 18 horas. Tá joia? Estarei aqui, o Altamiro vai estar aqui, a irmã Sandra vai estar aqui, tá bom? Então comunica a galera, nos ajuda aí na divulgação. Já estamos com 2 faixinhas ali, avisando o pessoal da comunidade também, mas eu tenho certeza que esses cursos vão abençoar muito a vida do pessoal aqui do bairro. Esse é o nosso maior objetivo. Vamos orar, vamos falar com Deus. Tenho certeza que Ele quer também ministrar ao nosso coração. Senhor, nós queremos te agradecer nesse momento pela palavra, Pai, que será lida agora, pela ministração, pela instrução do Espírito Santo que o Senhor traz à nossa vida aqui nesta noite. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem examinado a nossa vida, o Senhor tem visto as nossas necessidades, as nossas dificuldades, e em tudo o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus que não esquece de nós. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós começamos no domingo, né, a nossa ministração, uma nova série, que é Celebrando a Recuperação. Uma continuidade da nossa série Intimidade com Deus. Né? A intimidade com Deus, ela acontece, e depois que ela acontece, ela produz alguns frutos na nossa vida. A intimidade com Deus, ela resulta em alguma coisa. E praticamente sempre, o que a intimidade com Deus resulta, ela resulta na nossa recuperação. E essa recuperação, ela acaba acontecendo em 12 passos, que nós começamos a ver no domingo, como eu falei com vocês. Nesse mês, em alguns encontros, nós veremos um passo só. Em outros encontros, nós vamos ver 2, né? Talvez a gente veja 3, eu não sei. Mas ao final do mês, nós teremos dado 12 passos nesse sentido de aproveitar, essa é a palavra, aproveitar a intimidade com Deus na busca da nossa recuperação. Eu convido você a ler sua Bíblia e um dos textos mais fantásticos da Bíblia Sagrada, que é Atos, capítulo de número 9. Eu vou ler dos versículos 1 a 19, eu não costumo ler um texto tão grande, mas esse texto ele não pode ser desprezado, esse texto tem que ser lido inteiro. Para nós compreendermos a grandiosidade dessa história, Atos capítulo 9, versículos 1 a 19, onde nós encontramos ali a conversão de Paulo, né? Um dos textos mais extraordinários da Bíblia Sagrada, e com certeza, depois de Cristo, o maior nome do Novo Testamento. Né? Nós temos Jesus é Deus, então dispensa qualquer comentário a respeito dele. Mas no Novo Testamento, a pessoa é Paulo. Né? Paulo, o maior evangelista da história, o maior evangelista do mundo. E como que a história dele nos ensina, como que a história dele nos mostra os resultados de uma vida completamente recuperada. Paulo, ele foi alguém completamente recuperado por Deus. E isso fala muito ao nosso coração. Atos capítulo 9, versículos 1 a 19, eu vou ler aqui, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, porque o texto é grande. Diz assim, você pode me acompanhar. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes
cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns desses do caminho, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os seus aguilhões. Versículo 6. E tremendo e atônito, ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? E ele disse: Senhor, e disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém a fazer. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esse esteve 3 dias sem vir, e não comeu e nem bebeu. Versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada Direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que ele tornasse a ver. 13. E respondeu Ananias: Senhor, muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe a mão, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram nos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, celebrando a recuperação. Meus irmãos, com certeza essa passagem, depois, você tem no Velho Testamento a abertura do mar, você tem no Velho Testamento o sol parando, o tempo voltando, a sombra andando para trás. Mas quando você entra no Novo Testamento, você entra num novo momento de milagres, de sobrenatural, de poder de Deus, aonde você vê Cristo transformando água em vinho, aonde você vê pães, peixes sendo multiplicados. Você começa a ver com muito mais efetividade cura de doentes, ressurreição de mortos. Você entra numa esfera de poder muito grande no Novo Testamento. Tanto no Velho como para o Novo, nós vamos vendo uma evolução do agir de Deus na terra. E quando Cristo ele vai à cruz, ele é crucificado, ele é morto, depois ele é ressuscitado. Talvez alguns pudessem pensar assim: agora a coisa acabou, né? Nós não vamos ver mais milagres acontecendo, nós não vamos ver mais nada extraordinário acontecendo. Mas aí vem Paulo, aí vem Saulo, buscando perseguir os cristãos, e ele tem esse encontro com Cristo, que é um encontro sobrenatural. Não é à toa que Saulo é chamado de apóstolo. Nós sabemos, a Bíblia nos fala no Novo Testamento, que para alguém ser chamado de apóstolo, essa pessoa tem que ter andado pessoalmente com Cristo. E isso deu um bafafá muito grande nos dias de Jesus, porque Cristo já tinha sido morto, muitos haviam visto Cristo sendo crucificado, e de repente aparece um homem chamado Saulo, que ele diz: olha, eu sou um apóstolo do Senhor. Isso começa a dar um tititi muito grande, isso começa a dar uma polêmica muito grande.
Mas aí ele vem dizer, pois é, mas Cristo me apareceu ressuscitado no caminho de Damasco. E aí, meus irmãos, os apóstolos, muitos duvidam, mas aí aparece Ananias, e Ananias ele diz, Pedro, não é mentira não, porque Cristo ressuscitado falou comigo também. Ele é um vaso escolhido do Senhor. É um milagre extraordinário depois da ressurreição de Jesus. É uma luz para todos os discípulos, é uma luz para todos os apóstolos, para que eles possam ver que os milagres continuariam, para eles verem que Cristo continua vivo e atuante nesse mundo. E nós começamos no domingo passado a falar um pouco sobre celebrando a recuperação, e nós vimos os 2 primeiros passos para isso, né? Nós vimos que precisamos admitir que somos pequenos diante dos nossos problemas, nós vimos que precisamos acreditar no poder de Jesus para a nossa recuperação, e falamos muito sobre Naamã. Hoje a gente até pode falar dele um pouquinho, mas hoje nós daremos 2 passos novos, e eu quero dar mais esses passos com Paulo, só que esses passos foram dados por Naamã também. Meus irmãos, Paulo, cara extraordinário, eu ainda falava com a Liz ontem assim. Eu lembro, Gabriel, que quando a gente estava lá na academia, você falou comigo assim: assiste o filme de Paulo. Ele depois de não assistir, né? E ontem, quando eu estava preparando a mensagem, primeiro eu preparo a mensagem na careca, né? Depois eu jogo o papel, né? E aí, ontem eu estava preparando a mensagem, estava amadurecendo ela na cabeça, e aí às vezes eu troco umas ideias com a Liz. Eu falei: Liz, quando eu pregar sobre Paulo, sabe que eu preciso assistir um filme que o Gabriel falou comigo sobre Paulo, né? E aí, quando eu fui ver lá uns trailers lá, eu fiquei mais empolgado ainda para assistir, Gabriel, porque como que foi dura a vida de Paulo. E é muito legal entender que ele era um perseguidor de cristãos e ver Deus falando assim: ele vai entender como é importante alguém padecer pelo meu nome. E Paulo padeceu, meu irmão. Como que Paulo padeceu pelo nome do Senhor? Mas é um homem de fé, um homem sincero. E ontem eu começo o dia amadurecendo essa mensagem na cabeça, com a intenção de ministrar sobre Paulo. E aí, logo à noite, fui para a reunião dos pastores. E aí, o nosso presidente, pastor Adriano, foi pregar e pregou sobre o quê? Paulo. E eu falei: pronto, é isso aí, né? É a resposta do Senhor. Essa é a mensagem de amanhã. Um homem sincero, que apesar de sincero, estava completamente errado. Paulo era sincero na sua fé. Paulo era sincero naquilo que ele acreditava. Ele não era um herege. Paulo não era um homem sem fé, um homem que não acreditava em Deus. Ele era um homem que temia Deus. Ele era um homem que servia a Deus. Mas estava errado. E quantas vezes será que nós não estamos nessa situação também? Já pensou nisso? Às vezes nós achamos que estamos agradando a Deus, que está tudo bem, que tudo que a gente está fazendo está certo, mas podemos estar muito longe disso. Paulo era judeu de nascimento, camarada, era líder no Sinédrio, era um servo de Deus desde menino, sabia os textos bíblicos. Nós estamos aprendendo isso na classe 201. Sabia os textos de Moisés de cabeça, sabia os textos de Davi de cabeça. Ele não era um homem apenas que servia a Deus de palavras, mas ele praticava. Tanto que nós vemos ele aqui em uma empreitada que ele achava correta. Ele achava que estava fazendo a coisa certa. Ele achava que estava agradando a Deus. Ele achava que Jesus era um herege. Ele achava que Jesus era uma farsa. Ele achava que os seguidores de Jesus eram um problema em Jerusalém, e nada disso ele fazia por maldade, mas ele achava que realmente ele estava certo. Será que você já se perguntou isso? Será que em algum momento eu penso que estou agindo certo, mas estou agindo errado? Será que eu estou vivendo de uma maneira que eu penso: pô, Deus está feliz comigo e tal? Ele está arrebentando lá embaixo, né? E quando a gente vai ver no final das contas, não estamos. Não estamos agradando, não estamos arrebentando. Deus, na verdade, não está gostando das coisas que nós estamos fazendo. Paulo, ele era um homem de muita iniciativa. Nós vemos isso muito claro. Ele era um camarada que não ficava esperando as coisas acontecerem. Ele fazia
acontecer. Não é à toa que Cristo chama Paulo, camarada diferenciado. Diz o texto que ele procura os maiorais do Sinédrio, ele pede cartas para caçar os cristãos. Ele já havia tido sucesso com isso, ele já havia tido sucesso em capturar Estevão, ele já havia tido sucesso no sacrifício de Estevão, mas algo parecia não estar legal. Paulo ele sentia alguma coisa, ele olhava para a própria vida e alguma coisa estava legal, só que ele não dividia isso com ninguém. Eu não sei se você já passou por isso também. Às vezes você está levando a vida, você é crente, você serve, você está na igreja, você louva, você ora, você assiste culto em casa, assiste no YouTube, assiste na igreja, você é dizimista, é ofertante, mas lá dentro você sente que alguma coisa não está legal e você não divide isso com ninguém. Paulo está passando por isso. Ele é um servo sincero, ele é um servo verdadeiro, ele está fazendo aquilo que ele acha certo, ele está perseguindo Cristo porque realmente para ele Cristo é um herege, porque os discípulos de Jesus são pessoas que causam muito transtorno na sociedade, mas ele sente lá dentro que alguma coisa não está legal, só que ele não divide isso com ninguém. Apesar de estar servindo a Deus da melhor maneira que ele podia, parecia para Paulo que alguma coisa estava quebrada. Parecia para Paulo que alguma coisa estava estragada. Sabe quem estava quebrado? Sabe quem estava estragado? Era o próprio Paulo, era o próprio Saulo. E no caminho para Damasco, tudo muda. Uma das maiores passagens do Novo Testamento, meus irmãos. Essa conversão de Paulo é uma passagem ao mesmo tempo impressionante, ao mesmo tempo engraçada, né? Um mundo de emoções em uma passagem de apenas 19 versículos. Mas quanta coisa acontece aqui nessa passagem. E nós vemos um homem perseguidor se deparando com aquele que ele persegue, o chamando pelo nome, algo sobrenatural. Seus amigos não viam nada, mas ouviam. E aí diz o texto que Paulo cai, e ele cai do cavalo. Dizem que ele cai do cavalo, mas o texto não fala de cavalo em lugar nenhum. O texto só fala que ele está prostrado no chão, né? Cavalo para nós imaginário, talvez até tivesse no cavalo, mas não tem cavalo no texto. Diz o texto que ele se prostra diante de Jesus. O que eu gosto mais é que o texto ele fala assim, tremendo e atônito. Isso é bom, né? Camarada largado de ser besta, né? Perseguiu os cristãos, se achava dono da verdade, mas quando ele ouve o nome, a voz o chamando pelo nome Saulo, ele já sabia. Quando Cristo fala conosco, não tem como você não sentir algo diferente. Ele já sabia que algo diferente estava acontecendo. Saulo, por que você me persegue? E ele faz uma pergunta, ele pergunta, quem é esse Senhor? E eu tenho certeza que no fundo ele fica assim, não fala que é Jesus, não fala que é Jesus, não fala que é Jesus. Se o Jesus, a quem tu persegues, eu falei para você dizer que é Jesus. É uma das passagens mais bonitas da Bíblia Sagrada. E nós não vemos um Cristo o exterminando, nós não vemos um Cristo vingativo, mas nós vemos um Cristo que vira para Ananias e diz, olha, ajuda esse homem, porque ele é para mim um vaso escolhido, ou seja, eu o selecionei, eu o escolhi em meio a muita gente, em meio a muitas possibilidades, mas eu o escolhi para mim. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Isso, meus irmãos, era a mente de Paulo, a sua consciência, lhe dizendo que alguma coisa estava quebrada, que alguma coisa estava estragada, que alguma coisa precisava ser recuperada. Mas só que para isso acontecer na vida de Paulo, o Espírito Santo, ele precisa levar Paulo a dar dois passos que nós vimos no domingo na Nan, dando também, 2 passos que nós também precisamos dar em algum momento da nossa vida. Se nós já não demos, mas
precisamos dar ainda. E somando aos passos que nós vimos domingo, nós vamos hoje no terceiro passo. Nós precisamos decidir entregar nossa vida e nossas vontades aos cuidados de Deus. A palavra diz, lá em Romanos 12, versículo 1: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Decidir entregar a vida a Cristo. Por que decidir? Porque decidir é difícil. Decidir não é uma coisa fácil. Tomar uma decisão muitas vezes é algo que exige tempo, é algo que exige reflexão. E quando nós olhamos para Paulo, nós vemos que isso implicaria para ele muita coisa. Quando nós olhamos para Naamã, nós vemos que isso implicaria para ele muita coisa. Entregar a vida a Cristo, tanto para Paulo como para Naamã, não era uma decisão comum, não era uma decisão simples. Implicava mudança de quê? Mudança de fé, mudança de religião. Nós vemos um Naamã largando o paganismo. Ele fala com Eliseu: olha, eu muitas vezes chego diante do rei, eu preciso me ajoelhar diante dele, porque ele é uma divindade para nós. Com Paulo é a mesma coisa, ele é um judeu praticante, agora ele está se tornando um cristão, em uma época onde esse nome ainda nem existia. Mudança de fé. Mas como assim mudança de fé? Um modo de praticar a sua fé. Naamã está dizendo para nós: olha, para Eliseu, eu preciso me ajoelhar diante do meu rei, eu preciso acompanhar os sacrifícios pagãos. E agora? Isso agora me incomoda. Agora eu preciso levar a terra de Jerusalém, porque eu não quero mais me ajoelhar nessa carne nojenta dos ídolos. Para Paulo é a mesma coisa. A maneira de praticar a sua fé. O judeu, ele tinha uma abominação aos gentios. A gente fala muito sobre a questão do nazismo, né? O nazismo exterminou os judeus, que é a maior tragédia, talvez, da história da humanidade. Mas os judeus lá atrás, eles eram extremamente preconceituosos com outros povos também. Pergunta para os samaritanos o que eles achavam dos judeus. E aí Jesus, ele vira para Paulo e diz: olha, você é o vaso escolhido para mim, para ganhar reis, para ganhar líderes, mas principalmente para ganhar os gentios. Isso é mudança de fé. Isso é mudança de fé. O judeu, ele acha que Deus é uma exclusividade dele, uma propriedade dele. Mas aqui Cristo está mostrando que Deus é de todos, é dos povos de línguas desconhecidas. Nós mesmos, brasileiros, estamos entre eles. E Paulo, ele é chamado para isso, para um novo modo de praticar a sua fé. E olha como ele muda, porque quando Pedro fica naquela politicagem de não se misturar com os gentios, Paulo está achando a atenção dele: ué, está doido? Por que você trata os gentios de uma maneira quando não tem judeu perto e quando tem, você muda? Paulo, ele cria um amor muito grande pelos gentios. É o maior missionário do Novo Testamento. Muda tudo. Quando você decide que vai permitir Cristo ser o líder da sua vida, tudo muda a forma de pensar. Tudo muda. Muda as nossas direções, as nossas buscas. Paulo agora está buscando outras coisas. E será que aquilo que nós estamos buscando, é realmente o que Deus quer de nós? Às vezes parece que a gente está buscando algumas coisas
e aquelas coisas não vão para frente, aquelas coisas não acontecem, e a gente fica questionando Deus. Mas é difícil, porque às vezes é aquele negócio, nós estamos andando com Deus, Senhor, estou do seu lado, estou contigo, né? E aí Deus ele vem para cá, você vai para lá, e Deus ele fala, onde você vai? Eu vou para cá. Não, vem comigo, né? Aí Deus fala, não é assim não, não é assim, Fatinha. É você que vem comigo, não sou, né? Não é você que me chama, é eu que te chamo. E quando nós vemos a conversão de Paulo, quando nós vemos a conversão de Naamã, não é um Paulo virando para Deus dizendo, vem comigo, não é um Naamã dizendo para Deus, vem comigo, mas é Deus dizendo para Paulo, Paulo, larga tudo isso daí, vem comigo. Naamã, larga tudo isso daí, vem comigo, porque a direção é minha, né? A recuperação, ela começa em uma mudança de direção. Meus irmãos, até o nome de Paulo é mudado. Esses dias, semana passada, eu vi uma mulher falando uma aberração na internet. A mulher dizia assim, olha, muitos dizem que Deus mudou o nome de Paulo, Deus não mudou o nome de Paulo. Aí ela mostra aqui o texto de Atos, depois ela mostra um livro lá na frente, onde Paulo é chamado de Saulo novamente. Meus irmãos, a Bíblia só está fora de ordem cronológica. É óbvio que Deus mudou o nome de Paulo. Mudança, né? Mudança. Deus não era quem Paulo achava que Deus era. Deus não era quem Naamã achava que Deus era. E exatamente por causa disso, Naamã principalmente achava que Deus era seu reino. Ele fala, eu preciso levar a terra de Jerusalém. Essa passagem fala muito comigo, porque isso demonstra uma conversão de verdade. Olha, eu preciso levar a terra de Jerusalém, porque eu vou voltar para aquela porcariada que existe na minha terra, e eu não quero mais isso. Eu quero me ajoelhar, saber que eu estou me ajoelhando em terra santa. Isso é mudança, mudança de vida, mudança de mente, mudança de direção. E esses dois homens, eles se entregam totalmente a Deus, e é por causa dessa entrega que eles foram recuperados por Deus. Sem entrega, eles nunca seriam recuperados por Deus. Deram esse primeiro passo, entregaram a vida para Deus, e aí eles puderam dar então um segundo passo, que para nós é o quarto, né? Porque já vimos dois domingo. Deram mais um passo. Naamã também deu esse passo. Eles fizeram um minucioso e destemido inventário moral. O que isso significa? Eles examinaram a própria vida. Eles começaram a examinar a si mesmos. Tanto Naamã como Paulo. Lamentações, capítulo 3, versículo 40. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Como nós precisamos fazer isso também? Paulo faz. Sincero, faz errado. Naamã faz. Naamã é outro. Sincero, mas errado. Mas quando eles começam a examinar a própria vida, o que eles têm feito, o que eles têm acreditado, eles dizem, olha, está tudo errado, né? Está tudo errado. Preciso de mudança. Paulo não era quem ele pensava que era. Paulo era chefe do Sinédrio. Paulo se achava, né? Tanto que ele toma iniciativa, ele vai atrás dos chefes da sinagoga. Deixa comigo que eu vou resolver isso que vocês estão tentando resolver há 3 para 4 anos. E eu vou capturar esses cristãos aí. Deixa comigo. Já capturei. Estevão estava fazendo um barulho, esse diabo estava fazendo um barulho. Já capturei. Ele não é mais um problema. Pai para um. Manda para o pai resolve. Se achava. Só que Naamã também não era quem ele pensava que era. Um homem que se escondia debaixo das suas fardas, que demonstrava muita autoridade, que demonstrava ser alguém de excelência, e debaixo daquilo tudo, doença, e debaixo daquilo tudo, vergonha. Eles não eram quem eles pensavam que eram. E nós precisamos nos perguntar também: será que nós somos quem nós pensamos que nós somos? Quase sempre não. Quase sempre não somos.
sempre nós não somos tão legais quanto a gente pensa que é, nós não somos tão engraçados como nós pensamos que somos, nós não somos tão santos quanto pensamos que somos, nós não agradamos tanto quanto pensamos que agradamos, nós realmente não somos quem nós pensamos que somos, mas o mais importante é o que nós somos diante de Deus. Paulo, com certeza, como judeu, como todo bom judeu, ele devia pensar assim: eu sou, aos olhos de Deus, magnata do Senhor, sinédrio, persigo cristão, já não testemunho, Deus tem orgulho de mim. Naamã, a mesma coisa. Só que quando eles começam a se autoexaminarem, é o que diz aqui Lamentações 3,40, examinemos seriamente o que nós temos feito. Eles perceberam que precisavam ser recuperados. É só o Espírito Santo que nos ajuda a fazer esse exame seriamente. E é por isso que quando esse exame ele começa, o Espírito Santo ele vira para nós e diz: Paulo, demora então. Está difícil para você recalcitrar contra os aguilhões, né? Isso é o Espírito Santo falando. Estou falando na sua cabeça, estou mostrando para você quem você é. Agora você está com vergonha. Você não percebia Cristo? Ele está aí, está na sua frente. Você não falava que ele é uma fraude? Fala na cara dele, ele está diante de você. Então, Paulo não tinha tempo para isso, ele estava tremendo, atônito e com medo. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Eles começam a se autoexaminar, quanto Naamã diante daquele rio sujo. Naamã com seu orgulho, com a sua empáfia, tem rios muito melhores do que esse daqui, que o Jordão. E de repente ele olha para aquele rio sujo e ele diz: mas se eu não entrar aí, o que vai ser de mim? Não sou nada. Paulo ele começa a olhar para a própria vida e ele começa a questionar o que ele acredita, ele começa a questionar aquilo que ele sempre buscou. É duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Os estudiosos, os teólogos, eles pensam que no momento que Cristo fala isso com Paulo, o que está na cabeça de Paulo é exatamente a figura de Estevão. Porque a palavra nos diz que Estevão ele é morto, mas a forma como ele é morto é uma forma cruel, mas a sensação de Estevão é uma sensação muito boa. Ele está sendo apedrejado, ele está sendo morto, mas ele vê o céu aberto, ele vê o Senhor, ele vê os anjos. Ele estava nem com tempo para pensar nas pedradas, né? E de alguma maneira a expressão de Estevão, segundo os teólogos, a expressão de Estevão no momento da morte deve ter ficado na cabeça de Paulo de alguma maneira. Segundo Paulo, Estevão não foi o único. Paulo deve ter conseguido pegar muitos outros cristãos e eles morriam por Cristo felizes. E Paulo começa a pensar naquilo: não é possível, só se esse pessoal for maluco de morrer por uma farsa. Eles tiveram que ver, mas esse cara viu alguma coisa que eu não vi. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. É difícil, né, Paulo? Pois é, o que eles viram é esse aqui, eu estou falando com você. Mas esquenta não, Paulo. Eu vou ensinar você como é que é bom sofrer pelo meu nome. Meu irmão, Paulo sofreu, hein? 3 naufrágios. Diz o texto, olha aqui na sequência. Isso é muito engraçado também. Logo aqui na sequência do texto, Paulo ele começa a tentar se aproximar dos discípulos dele. Os discípulos estão com medo, né? Não, você é doido, cara. A fama desse camarada o precede. Ele estava semana passada matando os cristãos. E diz o texto que os judeus convertidos, seguidores de Cristo, eles pensam assim: olha, é melhor não pagar para ver. Pode ser que ele se converteu, pode ser que ele não se converteu. Vamos deixar esse cara dormir, na hora que dormir a gente mata ele. Se ele tivesse convertido, ele está salvo.
Se ele não tivesse convertido, nós estamos salvos. E diz o texto que nessa altura Paulo já começa a ter alguns discípulos, o testemunho dele é muito forte, ainda somado ao testemunho de Ananias, que esses discípulos salvam a vida dele, o descendo pela muralha, dentro de um cesto. Mas o que eu acho muito legal nesse texto, meus irmãos, é que todo predador é a presa de alguém, né? Paulo estava semana passada perseguindo os cristãos, e agora ele está fugindo, escondido dentro de um cesto. Mas você sabe o que é o pior? E que a Bíblia mostra isso em diversos momentos. Paulo está fugindo, escondido num cesto, humilhado, está felizaço, ele está feliz. Porque para Paulo agora a mente dele se descontinuou e ele viu todos os problemas do judaísmo, ele viu toda a idolatria da sua religião, todos aqueles problemas, todo o legalismo da sua religião. E agora ele entende que realmente o Messias que eles sempre esperaram era realmente aquele Jesus que ele perseguia. Ele está fugindo, mas ele está feliz ali. Porque isso é transformação, isso é a recuperação. Ele está fugindo, mas a visão mudou. Eu quero concluir, meus irmãos, com uma pergunta, né? Por que Deus cegou Paulo? Deus cegou Paulo. Depois Deus devolveu a visão para Paulo. Curioso, né? Eu fiquei pensando sobre isso. Será que por causa dos milagres Paulo precisava ver um milagre? Eu acho que ele precisava de um milagre, porque ele pula para a Paraty, recalcitrado contra os aguilhões. Convertido ele já estava, né? Por que ficar cego, receber uma oração, depois começar a ver? Meus irmãos, Paulo ele enxergava as coisas, e ele enxergava a si mesmo, e ele enxergava Deus de uma forma muito estragada, de uma forma muito contaminada pelo legalismo da sua religião, do judaísmo. Mas quando ele fica cego e ele recebe a sua visão de volta, Paulo ele passa espiritualmente a enxergar tudo de um modo diferente. E isso é extremamente necessário para Paulo ser recuperado. Paulo precisa ter uma mudança de visão. Paulo precisa ter uma mudança de entendimento. Paulo precisa ter uma mudança de discernimento. E eu termino perguntando: será que nós não precisamos que Deus mude a nossa visão também? Sobretudo, será que nós não precisamos que Deus mude a nossa visão a respeito de quem nós mesmos somos? Será que nós não precisamos que Deus mude a nossa visão a respeito do que a nossa religião é? Será que nós não precisamos que Deus mude a nossa visão a respeito de quem Ele é, do que Ele é, do que Ele quer? A nossa visão sobre nós mesmos, a nossa visão sobre quem Deus é, a nossa visão sobre o que Ele significa para nós. A recuperação ela começa quando finalmente nós conseguimos enxergar as coisas com a visão de Deus. Vamos orar. Vamos falar assim, vou ficar de pé. Meus irmãos, a cada dia que passa eu creio mais naquilo que vem depois. Depois da morte, né? O que vai vir? Como é que vai ser? E olha, eu quero muito chegar lá no céu. A Bíblia fala que no céu nós vamos reconhecer pessoas, né? Vamos ver nossos familiares no passado. Não que Paulo seja meu parente, com certeza até é, né? Mas eu quero chegar de Paulo e eu quero dizer para ele: legal, passou aperto, irmão. Se passou um aperto na estrada de Damasco, eu quero rir dele, né? Quero rir dele. Porque foi ali naquele momento, nessa experiência tão extraordinária, sobrenatural, que o homem foi recuperado. Ele foi recuperado de tudo. Assim como Naamã foi recuperado. Nós também precisamos de recuperação. Amém? Recuperação de tudo. Da nossa fé, da nossa
ao Senhor e agradecer porque o Senhor tem deixado para nós bons exemplos. Nós vimos o exemplo de Naamã, nós vimos agora o exemplo de Paulo, sobre a importância da intimidade. A intimidade gera recuperação. Outra coisa precisa ser recuperada na nossa vida. Talvez nós sejamos sinceros, mas errados, como Paulo, como Naamã, como tantos outros. Que o Senhor nos guie na verdade da sua palavra, que o Senhor nos guie na verdade do Espírito Santo, que o Senhor nos conduza até a sua santa presença, que o Senhor nos prepare para andarmos lado a lado com o Senhor, na direção que o Senhor traçar, e não na nossa direção própria. Que possamos abrir mão dos nossos sonhos, nós possamos abrir mão das nossas ambições, para podermos caminhar plenamente dentro da vontade do Senhor. Louvado seja o seu nome, Pai. Restaura a nossa vida, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, em nome do Senhor. Que venha o reino do Senhor sobre a nossa vida, amém? Só assim a gente vai ser recuperado por completo. Quando temos o reino do Senhor dentro de nós, a restauração vem e a obra dele se concretiza na nossa vida. Yeah.
próprio Deus